Graça e paz, queridos. Que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês. Dando continuidade ao nosso estudo, ao nosso discipulado, hoje nós vamos falar sobre o poder da palavra de Deus. A palavra aqui é a bússola da vida cristã, é o que nos direciona, é aquilo que mostra em nossas vidas as características do nosso Pai, do nosso Deus. Então prepara a tua Bíblia, prepara teu bloco de notas e vamos aos nossos estudos. 3 textos. Primeira carta a João, capítulo 1, verso 20 ao 21. Hebreus, capítulo 4, verso 12. E Isaías 55, do verso 10 ao 11. 2 Pedro 1, verso 20 ao 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Isaías 55, do verso 10 ao 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Queridos, a palavra de Deus, ela é, como eu disse inicialmente, a bússola, o direcionamento. É através dela que nós conhecemos a Deus, suas características, seus atributos. É na palavra de Deus que nós conhecemos o amor do Pai. É onde nós conhecemos qual é o plano de Deus para a humanidade, para todos nós. E é inerente ao culto a palavra de Deus ser a bússola de tudo. Ela está presente no louvor, ela está presente na oração, ela está presente na palavra ministrada em cada pregação, em cada sermão. Não existe evangelho de Cristo sem a palavra de Deus. Não existe cristianismo sem a palavra de Deus. O primeiro texto lido, ele expressa quais são as características da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não foi escrita, pautada com base em argumentos humanos, com base em vontades humanas, não. Ela foi escrita através de homens, mas quem direcionou, quem inspirou foi o Espírito Santo de Deus, foi Deus. Então o que se encontra na palavra de Deus foi expressamente colocado pela vontade de Deus. Diferente de um livro literário, de um texto, de uma história, em que relata fatos humanos, a palavra de Deus, ela relata fatos, situações que aconteceram, mas também profecias, ensinamentos, ordenanças que fluíram de Deus para pessoas inspiradas, para que pudesse ser escrita e ser esse manual de sobrevivência nessa terra que nós temos. O segundo texto diz quais são as características da palavra de Deus. Diz que ela é viva e eficaz. Ela tem vida em nós. E é eficaz porque produz o resultado para qual ela foi escrita. Mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito. Então, não é o livro, é a leitura, é a compreensão, é a busca pela palavra que tem poder. Fechado é igual a qualquer livro, mas sendo lida, sendo ingerida, ela é essa espada poderosa de 2 gumes que corta até a divisão da alma e do espírito e julga os nossos pensamentos e muda as nossas intenções. E por fim, o livro de Isaías diz como a palavra de Deus
interage conosco. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia e lê, e ora e medita, você está sendo semeado, você está sendo regado pela boca de Deus, pela palavra que Deus deixou para nós, para que pudéssemos ser ministrados. Viver a palavra de Deus é entender que quando você lê a palavra dele, quando você medita em sua palavra, você começa a trazer para a tua existência, para o teu cotidiano, a realidade de Deus, a natureza de Deus. E como é que se conhece a Deus se não através da sua palavra? A oração, ela tem a ver com a comunhão com Deus, mas para se conhecer a Deus, se conhece através da leitura da sua palavra, da escuta da sua palavra. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, transborda os rios, sopra os ventos, e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Existe um evangelho atual superficial, pautado muitas vezes apenas em canções e em sentimentos humanos. O verdadeiro evangelho, ele é pautado na palavra de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus. Não é verdade que tudo aquilo que eu quero, que tudo aquilo que eu desejo, que tudo aquilo que eu planejo vai dar certo. Não é verdade que tudo aquilo que está no meu coração veio de Deus e vai acontecer porque é assim que eu quero. Não. A verdade que nós vivemos é que a palavra de Deus, ela sim, ela não volta vazia. E quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa natureza, ela sofre essa influência pela natureza de Deus. Então a gente começa a ser levado aos pensamentos de Deus e a entender que quando as coisas dão certo em nossa vida, é porque o Senhor assim queria que fosse. E quando certos caminhos dão errado, é porque não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Eu entendo que quando a minha casa está edificada sobre a rocha, em momentos fáceis, bons, agradáveis virão, mas momentos difíceis também virão. E nesses momentos difíceis, nós saberemos em quem estamos firmados e não nos abalaremos. A Bíblia a nossa Bíblia, ela é um composto de 66 livros. A Bíblia evangélica, ela tem 66 livros. Ela é composta de Novo e Velho Testamento. Inicia-se pelo Velho Testamento, onde nós temos 39 livros. E o Novo Testamento, onde nós temos 27 livros. O Velho Testamento começa no livro de Gênesis e o Novo Testamento começa no livro de Mateus. Sabemos que a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, das mais variadas formações: pescadores, sacerdotes, reis, profetas, pessoas de formações diferentes, de culturas diferentes, mas que, inspirados por Deus, escreveram cada um dos livros que aí estão presentes. Um dos maiores escritores da Bíblia foi o rei Davi, Davi, do Velho Testamento. Moisés também foi um escritor muito importante no Velho Testamento. Ele escreve os primeiros 5 livros, que é chamado de Pentateuco. No Novo Testamento, nós temos discípulos que escreveram livros do Velho Testamento, a saber, João, Mateus. Nós também sabemos que Paulo, que ele não era discípulo direto de Jesus, mas foi apóstolo de Jesus. Ele também é responsável por boa parte da escrita do Novo Testamento. O Novo Testamento é ele que nos apresenta Jesus, ele que fala como é que foi o ministério de Jesus aqui na Terra. Quando você estuda a palavra de Deus, você começa a entender que a vinda de Jesus é profetizada desde o Gênesis e é anunciada no Apocalipse, a sua segunda vinda. Então, o Evangelho de Cristo,
ele fala de Jesus, mas a Bíblia inteira aponta para o Messias, o nosso Jesus amado. Você, quando estuda a palavra de Deus, você começa a entender, a compreender que ao estudá-la, você está ouvindo profecias que já se cumpriram e muitas profecias que ainda vão se cumprir. Amém? Quando se conhece um pouco sobre a história da Bíblia, você começa a entender que a Bíblia ela é atemporal. Ela não depende do tempo nem da cultura que você está estudando. A Bíblia ela é para hoje como também é para amanhã. Ela é tão atual hoje como era há 2000 anos atrás. E será muito atual daqui a 2000 anos, se assim a humanidade chegar até lá. Então, estudar a Bíblia é estudar conceitos e preceitos históricos, mas sabendo que essa palavra foi escrita para hoje. Como começar a ler a palavra de Deus? Eu entendo que ao começar a ler a palavra de Deus, você precisa ter estratégia. E uma boa estratégia é começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. A saber, pelo livro de João, pelo Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho pautado no amor, pautado em detalhes que vão trazer um conhecimento rápido e que vai te direcionar bem sobre fatos, sobre situações, sobre meditações específicas que só o Evangelho de João tem. Após ler João, aí você pode voltar e ler Mateus, Marcos e Lucas. E daí dá continuidade, lendo Atos, Romanos, Coríntios, Filipenses, Colossenses, Hebreus, que são as cartas. Após ler todo o Novo Testamento, aí você está preparado para voltar e começar a ler Gênesis. E dar continuidade aí no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio. Isso vai fazer toda a diferença sobre a sua vida. É de crucial importância que o cristão ele leia a Bíblia, que ele tenha compromisso na leitura da Bíblia. Compromisso pautado no amor, mas no autoconhecimento. Você se conhecer e também conhecer ao Deus que você está servindo. Daí você está agora preparado para responder 4 perguntas que têm o respaldo no que nós falamos hoje. A primeira diz, que áreas da sua vida já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus? Segunda, em quais áreas há maior confronto com a palavra de Deus? Terceiro, conte uma experiência pessoal de quando estava lendo ou ouvindo a palavra de Deus. E quarto, como você tem compartilhado a palavra de Deus? Tem alcançado resultado positivo? Existe um clamor em cada coração quando se lê a palavra de Deus, que é de compartilhar. E como vai ser importante? Como é importante quando você, ao ler, tem o coração, o chamado para compartilhar essa palavra que transforma a tua vida e com certeza vai transformar a vida de muitos. Então eu espero que hoje você entre no propósito de ter a Bíblia como sua amiga, como uma companheira inseparável. Tudo vai ser transformado pela presença de Deus através da palavra em sua vida. Que o Senhor te abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.